Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 187, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. Então, dando sequência aqui, é lógico que esse amigo que me consultou hoje, entrou em contato comigo pelo telefone, ele não conseguiu entender. Eu fiz de tudo assim para explicar para ele e tudo mais, mas é assim mesmo. E mesmo assim ele me disse que não tinha conseguido entender. Mas é assim mesmo, né? Uns compreendem mais, outros compreendem menos. O importante é a perseverança, né? Agora é preciso entender que existe milhões de modo de ação dos obsessores, dos espíritos das trevas, pois se existe milhões de formas dos benfeitores espirituais nos auxiliar, imagine os obsessores. Imagine os obsessores. Eles, de fato, têm tempo para vasculhar a nossa vida. Os obsessores, eles nos conhecem muito mais do que nós mesmos. Eles nos conhecem muito bem. Por isso que eles nos atacam justamente naquele ponto mais vulnerável que nós temos, que eles sabem que são vulneráveis. Eles mexem justamente naquele ponto, né? Então, por exemplo, veja bem, vamos pensar da seguinte forma: você encontra com um amigo e você está ali conversando com um amigo e tudo mais. 1 hora de conversa. Tá. Só que esse amigo, ele sabe, e não estou fugindo do assunto não, gente. Isso aqui é um modo de ação dos obsessores. Os obsessores sabem que eu tenho um ponto fraco. Então, qual é esse ponto fraco meu? Eu vou apenas dizer assim, para você entender. Porque o negócio é muito sutil. O meu ponto fraco chama-se filho. Então, os obsessores sabem que o ponto fraco meu é filho. Filho. Os obsessores sabem que esse ponto fraco, ele é tão fraco que quando eu ouço aquele nome, filho, eu me desestruturo de uma tal forma que depois, uns 2, 3 dias, eu gasto para me recuperar. Tudo bem. Aí eu encontro com um amigo que sabe que eu tenho um probleminha com o meu filho. Só que esse amigo, ele não tem nada com isso. Ele permanece totalmente imparcial. Então ele conversa de futebol, ele conversa panha de café. É só para você ver como que o negócio é sutil. Ele conversa da guerra da Ucrânia, né, com a Rússia. E conversa tudo. Só que no final do assunto, aí eu pego e falo para ele assim, olha, eu tenho que ir embora, porque eu tenho alguns afazeres ainda. Aí, aqueles obsessores que não tiveram acesso a mim,
por causa do meu equilíbrio, intui esse amigo meu a perguntar: e o teu filho como que está? Então, esse amigo meu recebe essa intuição. E esse amigo meu olha em mim e fala para mim assim: e o teu filho? Como que ele está? Você tem notícia dele? Pronto. Se eu estou bem, não me afeta. Mas se eu não estou bem, eu saio dali igual um lixo. Depois eu gasto 2, 3 dias para me recuperar. Eu entro numa depressão, numa angústia, numa melancolia. Eu tomo remédio, eu me tranco no meu quarto, eu me fecho para o mundo. O meu amigo está lá gozando a vida, numa maravilha, foi instrumento das trevas para me jogar naquele cubículo. Alguém chega e fala para o meu amigo: você sabe como que o Luiz Antônio está? Não. Como que ele está? 3 dias já que ele não se alimenta, fechado dentro de casa, não fala com ninguém no mundo. Ninguém tem notícia dele. Mas por quê? O que aconteceu? Olha só para você ver como é que é as coisas. Porque foi tão sutil que o meu amigo não percebeu que ele foi o estupim para causar todo aquele mal-estar em mim. É lógico. Eles usaram ele para poder jogar aquelas toxinas em mim. Agora você entende que isso é uma história, é um modo de ação dos obsessores. Por isso que nosso irmão Marcílio sempre me diz: nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. Tem hora que nós temos que pensar 1000 vezes para falar certas coisas. Porque palavra tem poder, gente. Palavra tem poder. No momento a pessoa pode até disfarçar. Ele disfarça a cara, vou dizer cara. Mas o coração dele se parte naquele momento. Porque a pessoa já está machucado ou machucada demais. Então, naquele momento, a pessoa ouve aquilo e, por uma questão de educação, prefere se calar. Mas ao se calar verbalmente, a pessoa se tranca para o mundo embaixo de uma cama, igual um lobisomem fechado. Agora você entende que isso é uma história que eu estou contando, né? Ainda bem. Então, o senhor Lee continua dizendo assim: tais processos denotam imensa crueldade, né? Da célula fotoelétrica gravada, dos ovoides, dos processos todos que os obsessores possuem para afetar os obsidiados. Tais processos denotam imensa crueldade, mas não devem ser motivo de surpresa para nós. Isso não deve ser motivo de surpresa para nós. Essa crueldade dos espíritos, esse processo maquiavélico, né? Esse processo sutil deles, que para nós em dados momentos é imperceptível. Então, isso, para o espírita verdadeiramente espírita, isso não é motivo de surpresa. Pois sabemos que
na esfera física, quanto na espiritual, olha só, os homens são os mesmos. Pois nós sabemos que na esfera física, quanto na esfera espiritual, os homens são os mesmos. Só muda de roupa aqueles que estão no corpo físico e aqueles que se encontram no plano espiritual. Não há também entre nós processos de tortura inconcebíveis? Não há entre nós aqui na Terra processos de torturas inconcebíveis? Oxe, mas é lógico que há. Quantos milhões de pessoas aqui na Terra vivem em total escravidão? Escravidão de justiça, escravidão de religião, escravidão de sistemas. Quantos milhões de escravos existem aqui na Terra? Quantos milhões, gente? Então, quando se fala na perseguição dos obsessores para cima dos obsidiados, isso não deve nos comover. Se pararmos para refletir quantos milhões de pessoas há na Terra sendo perseguidas pelos sistemas aqui na Terra, pelas religiões, pela falta de cultura. Ora, gente, isso tudo é uma escravidão. Isso tudo é uma tortura. Isso tudo é uma prova, é uma expiação. Isso tudo é uma cobrança. O que vem fazendo o homem em todos os tempos, em todas as guerras e até em tempo de paz, se não tentar aperfeiçoar os métodos de suplício, de modo a torná-los mais requintados com o fito de provocar dores cada vez mais acerbas em seus semelhantes? É lamentável. Quantos milhões de dólares o mundo, dólares, libras e outras moedas no mundo, não vou nem falar do real. Então, quantos milhões de dólares, euros, libras são gastos no mundo todo ano em armamento sofisticadíssimos para poder destruir os irmãos em processo de evolução. Países se armando contra países. Gasta-se mais dinheiro no mundo em armamento, em sofisticação de armamento, do que com a educação, com a medicina, no mundo atual que nós nos encontramos em 2024. Isso não é uma escravização? Isso não é uma tortura? Quantos milhões de armas de fogo antes de sair para o campo de batalha? Missas são celebradas frente
aqueles mísseis e depois as armas passam e os padres jogam água benta. Estou falando alguma coisa errada aqui? Estudem, analisem, para você ver. Os maiores armamentos de guerra do mundo, sofisticados. Existe tanta sofisticação em matérias de ogivas nucleares no mundo, que se eles apertar o botão ao mesmo tempo de todas as ogivas nucleares existentes em 2024, acabam com a Terra toda em menos de uns 15, 20 segundos. Ou os documentários que eu tenho lido, que eu tenho assistido, eles estão burlando, né? As leis estão mentindo, porque não é possível que esses documentários, essas imagens tão sofisticadas, de armas sofisticadíssimas, não é possível que esse povo está mentindo. Se os fatos, se as provas ali são os fatos, se os fatos são provas. A verdade é que o ser humano, não generalizando, o ser humano, ele perdeu o endereço de Deus. Por ele ter perdido o endereço de Deus, ele perdeu o endereço de Jesus. Por ele ter perdido o endereço de Jesus, ele perdeu o endereço do teu próximo. E por ele ter perdido o endereço do teu próximo, ele perdeu o endereço de si próprio. Por isso que ele se arma. Por isso que ele procura se proteger contra a criminalidade. Por isso que ele se preocupa se proteger com armamentos e mais armamentos sofisticados no mundo. Isso denota orgulho, egoísmo, inveja, ciúme do que o outro tem, pois não conseguiu conquistar por conta própria. Então procura se apossar daquilo que o outro tem ilicitamente, e é onde complica mais a situação. É o que Sueli está dizendo aqui. Então, tais processos denotam imensa crueldade, mas não deve ser motivo de surpresa para nós, pois sabemos que na esfera física, quanto na espiritual, os homens são os mesmos, né? Então, Sueli continua. Temos acompanhado os mais diversos casos de obsessão e sentimos de perto os dramas que se desenrolam nas sombras. Os dramas que se desenrolam nas sombras. Quantos milhões de dramas neste exato momento estão se desenrolando nas sombras da surdina, do anonimato. Nesse exato momento, quantos milhões de espíritos se encontram inspirando, intuindo aqueles no corpo físico a agir de tal forma para destruir
não só a humanidade, como também o progresso, tanto moral quanto o progresso intelectual aqui da Terra, do ser em processo de evolução. Então, quantos milhões de dramas que nesse momento estão se desenrolando nas sombras, nas surdinas, nos círculos íntimos de tantas criaturas que padecem esse afligente problema, porque semanalmente os ouvimos, sentimos, recebemos durante a reunião de desobsessão, quando nos inteiramos de casos que nos comovem e surpreendem pela complexidade e o inusitado das situações. Sueli descrevendo aqui as situações vividas por ela quando ela trabalhava no Centro Espírita. Eu não sei se é Ivone Costa, eu me esqueço aqui agora. Sei que acho que é em Juiz de Fora, né? Então ela narrando aqui os casos que ela presenciava, que ali se manifestavam. Agora nós sabemos que o centro que ela trabalhou, naquela época, era um centro sério, como continua até hoje, conforme nós temos orientação da espiritualidade. Até hoje, 2024, ainda continua sendo um centro espírita, assim, como eu costumo dizer mesmo aqui, um centro espírita muito sério, muito voltado para a responsabilidade, como existe muitos centros espíritas sérios no Brasil, como existe muitos médios, muitos presidentes de casa espírita, existe muitas pessoas sérias trabalhando na seara do mestre aqui na Terra, voltadas, né, para a ciência, para a filosofia, né, do espiritismo, ajudando de fato, verdadeiramente, todos esses que se encontram em meio a essas tramas, a esses dramas, né, a essas cenas, nas surdinas, nas sombras, né, nos calabouços e por aí em diante. Então, grande número de entidades se manifestam dizendo estar em determinado local ao lado de certa pessoa e que aí são constrangidas a permanecer, tendo inclusive medo de sair, de desobedecer, de serem retirados porque o chefe castiga, não deixa, etc, 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 etc e tal. Então são esses espíritos cúmplices, esses espíritos que são escravizados pelos obsessores que se proclamam chefes das trevas. Então eles escravizam esses espíritos cúmplices, e além dos espíritos cúmplices, dos espíritos escravos que trabalham para eles, também eles se utilizam destas células fotográficas gravadas, como também eles se utilizam dos ovoides e de muitos outros fatores, modos esses que desestabiliza o indivíduo em todo sentido.
conversando com alguns amigos meus em determinadas penitenciárias, conversando, né, levando uma palavra de amigo, né, de consolo. Mas me diga, criatura, o que te aconteceu, Luiz? Eu confesso, sou muito homem. Eu não vi o momento que eu cometi o crime. Isso é verdade, gente. Ah, não é verdade. Isso aí é uma forma de todo bandido querer se safar da justiça. Não é não, gente. Nós temos que aprender a respeitar uns aos outros. A pessoa naquele momento ali, ele se vê tão imantado por estas energias negativas dos obsessores que, por mais que ele queira voltar atrás, ele não consegue, porque a adrenalina descarrilhada na corrente sanguínea encontra-se a 1.000 por hora, o coração batendo a 300 por hora, ao ponto de alguns meliantes sofrer infarto. Que naquele momento que a adrenalina está a 1.000 por hora, ele comete o crime, na verdade, sem ele ver. Quando a adrenalina se descarrilha e vai embora, é que cai a ficha na consciência de alguns, mas aí o crime já foi feito. É onde a justiça da terra está certa em trancafiá-los, e ali a justiça é que decide. Próximo vídeo.